Pronto, continuação. Vai ter um julgamento. Um julgamento que vai ter um julgamento dos filhos de Deus e de Deus. Cristo disse: eu naquele dia nada vou dizer, só quem vai dizer é Abraão. Então, você quem vai julgar o povo, eu vou julgar o povo que não foi escolhido. Aquele povo que não foi escolhido vai ser julgado. Satã e seus seres caídos, o diabo e seus seres caídos, e aquele povo todinho que não for escolhido vão ser todos julgados e condenados ao lago de fogo. E o inferno e a morte também vai ser julgado e condenado ao lago de fogo. Então você e eu vai julgar essa turma aí todinho. Tá lá na Bíblia. Depois eu mostro na Bíblia, quando acabar aqui eu vou mostrar na Bíblia. Vai ser julgado e condenado ao lago de fogo. Todos esses povos aí vai ser julgado e condenado ao lago de fogo. Porque é assim mesmo. Julgado e condenado ao lago de fogo. Ok? Deixa eu ver aqui. É as Santas Escrituras que nos conta de Jesus, né? Do qual vindo das alturas fez brilhar na treva a luz. Então, nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador. Quando Cristo assim subir e todo mundo for julgado, os Satã e seus seres caídos, o diabo e seus seres caídos, e a humanidade não escolhida for ser julgado e condenado ao lago de fogo, o inferno e a morte ser julgado ao lago de fogo, que é a segunda morte, da qual não morre mais ninguém, da qual o bicho nenhum nunca mais morre, ninguém nunca mais morre, só é vivo só, sendo atormentado de dia e de noite, atormentado de dia e de noite. Então, está aí. E depois cada um vai ser julgado. Depois que esses daí foram ser julgados e condenados, vai haver depois um outro julgamento, talvez, não sei eu. Vai haver outro julgamento, que vai ser o julgamento dos santos, para receber cada um seu galardão, pelas obras que fizeram. Aqueles que fizeram muitos galardões, vai receber muitos galardões. E aqueles que receberam pouco, e aqueles que fizeram poucos galardões, vão receber poucos galardões. Aqueles que não fez galardão nenhum, vai receber galardão nenhum. Eu não estou falando daqueles que pagaram mais dízimo, mais oferta, não. Eu não estou falando desses daí, não. Eu estou falando daqueles que trabalham para Deus pregando o evangelho nas ruas, nas igrejas, nos hospitais, nas redes sociais, em todos os cantos. Estou falando desses daí que pregam o evangelho para os deuses vivos, né? Porque eu chamo dos deuses vivos a trindade. A trindade para mim são deuses vivos. A trindade, né? Porque vê assim, eu vou tentar explicar melhor. Cristo não é Deus? Cristo não é Deus vivo? Cristo não é Deus vivo? O Espírito Santo também não é Deus vivo? Yahvé também não é Deus vivo, Jeová também não é Deus vivo. Então, se você crê na crença do monoteísmo, você vai ter que anular um desses deuses vivos aí. Você vai ter que anular um da trindade ou dois da trindade, para poder crer na crença do monoteísmo, que é a crença só de um só Deus vivo. Porque monoteísmo é um só Deus. Não existe três deuses. Não existe Pai, Filho e Espírito Santo, três deuses. Monoteísmo é crença da Grécia. Só é um só Deus. Um só Deus. Você pode até dizer, não, mas é um só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. Não tem essa. Continua sendo três deuses. Continua sendo três, porque Cristo continua sendo divindade. Se for perguntar para um teólogo, assembleiano ou qualquer um teólogo tradicional, vai dizer que Cristo continua sendo divindade. E o que é divindade para um teólogo? É Deus. Cristo continua sendo Deus.
E o Espírito Santo continua sendo Deus, divindade. O Espírito Santo continua sendo divindade. Cristo continua sendo divindade. Cristo continua sendo Deus. O Espírito Santo continua sendo Deus. Então, se o Espírito Santo continua sendo divindade, Deus, e Cristo continua sendo Deus, divindade, então tem que anular uma dessas duas divindades. Tem que anular Cristo e anular o Espírito Santo como divindade, como Deus. Que é para poder ficar só uma divindade, que é só um Deus, que é Yahvé, que é Jeová. E só assim fica monoteísmo. Agora a crença do politeísmo não. A crença do politeísmo é vários deuses. A crença do politeísmo é vários deuses. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A crença do politeísmo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A crença do politeísmo é Deus Yahvé, Deus Jeová, Deus Cristo, Deus Espírito Santo. E Deus, a crença do politeísmo é Cristo é uma divindade, o Espírito Santo é outra divindade e Yahvé é outra divindade. E assim os três são divindade e os três são deuses vivos principais. Amém? Até a próxima.